Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, e a gente vai tentar expor alguns versículos aqui nessa noite para os irmãos. Amém? Amém, irmão? Amém. Apocalipse capítulo de número 14, versículo de número 8. Nós vamos, daqui a pouco tem um sorteio, daqui a pouco você está liberado para ir jantar, passear com seu pai. Quantos foram visitar os pais hoje? Só 2, irmão. Amém. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Você tem um telefone, por favor, coloque no silencioso. Me dê sua atenção. São 19 horas e 12 minutos. E a gente tem uma palavra aqui para você. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 8. Diz assim: seguiu-se outro anjo, seguindo o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse receberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vamos ler até o versículo 12. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Queremos ser admoestados, queremos ser exortados, edificados para a glória do teu nome. Faça isso, que o teu nome será glorificado. Oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Queridos, o capítulo de número 14, ele vai começar, versículo 1, irmã Sandra, vai começar com uma visão muito interessante. Os capítulos que antecederam, o capítulo 13, apareceram duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Se você observar, o versículo 1 até o versículo de número 10 do capítulo 13 é a besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar, de forma simbólica, ela é o anticristo. E depois do versículo 11 até o versículo 18, é uma besta que emerge da terra. É interessante, e a irmã Sandra vai colocar, capítulo 13, versículo 18, que João vai terminar o capítulo 13 falando que a pessoa que estiver marcada na mão direita ou na fronte com um número que é 666, número de homem, número imperfeito, essa pessoa, o capítulo 13 vai descrever que ela não vai ter poder de compra, de venda, ela não vai poder entrar, não vai poder sair, não vai poder ter vida normal, porque não estará sujeita ao domínio da besta, o anticristo e do falso profeta. Só que a partir do capítulo de número 14, para você entender, Deus é glorificado e revelado no capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo de número 22, 21, João vê Cristo glorificado. Capítulo 2 e capítulo 3, ele escreve a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 4 começa a série de visões, onde ele vê uma porta aberta no céu e Deus fala para ele: sobe aqui que eu vou te mostrar grandes coisas que irão acontecer. A visão milenista, que é uma visão escatológica que entende o Apocalipse de forma simbólica, ela entende que o Apocalipse foi escrito numa literatura chamada apocalipsismo. O que significa isso, pastor? Apocalipsismo era um estilo literário do tempo do Antigo Testamento, que João se apropriou para falar nessa linguagem. Essa linguagem tem cores, números, animais, simbolismos e até mesmo signos. Isso era muito comum na literatura do Antigo Testamento. Apesar de Enoque, aquele lá do Gênesis, e o próprio patriarca Abraão de Gênesis 12, nunca teria escrito um livro sobre apocalipsismo ou sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, revelar, desvendar, descobrir. É isso que significa Apocalipse.
Mas pastor, parece que é ilógico. Se é um livro que significa desvendar, tirar o véu, porque eu leio e não entendo? Porque você não conhece muitas das vezes a literatura que está familiarizada dentro do apocalipsismo. E apesar desses personagens nunca terem escrito um livro apocalíptico, eles têm o seu nome no livro desse. Na verdade, né, existem muitos livros apócrifos que têm vários personagens bíblicos que têm um livro sobre o Apocalipse. Só que quando João começa a apresentar, a partir do capítulo de número 5, ele vê um trono grande, Cristo assentado, e o capítulo 6, os selos começam a ser abertos. O capítulo de número 7 e o capítulo de número 7, ele começa a ter uma visão de 144 mil, que nessa visão escatológica é a completude, é a totalidade da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por quê? Porque no capítulo 7 todinho tem duas numerações, uma de 144 mil que é contada e outra de povos, línguas, tribos e nações, segundo a narrativa joanina, que não pode ser contada. A partir do capítulo de número 8 e capítulo 9, as trombetas então começam a serem tocadas. E o que significa isso? Segundo o Dr. William Hendricks, que é um escatólogo muito renomado, Hendricks vai dizer que o Apocalipse é uma mesma história cíclica contada 7 vezes. Aqui você vai encontrar 7 juízos finais, mas João, no seu evangelho, no capítulo 5, vai dizer que só vai ter um juízo onde vivos e mortos irão participar. Só que por que então tem 7? Porque ele conta a mesma sessão, a mesma história, repetindo essa história 7 vezes. E quando chega no capítulo de número 9, ele está repetindo o que ele já contou dos selos. A mesma coisa, se você analisar nos selos, é a mesma coisa que acontece nas trombetas. A mesma coisa que acontece nas trombetas é a mesma coisa que acontece nos 7 ais. A mesma coisa que acontece nos 7 ais é a mesma coisa que acontece nos flagelos, ou seja, é a mesma história, com uma pequena diferença. Pergunte qual? A diferença é que ele vai colocando em cada sessão alguma coisa que ele não falou. Por exemplo, ele falou sobre os 7 selos. Quando ele fala das trombetas, vai ter uma informação que é a mesma, só que ele vai ter um acréscimo do que ele não complementou nos selos, e assim sucessivamente. O capítulo de número 10, um rolinho e um livro aparece, onde João vê o evangelho que fará toda a diferença. Capítulo de número 11, que para o dispensacionalista são duas pessoas que eles dizem que é Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, mas segundo a visão amilenista, o capítulo de número 11 significa a igreja, as testemunhas, a igreja. Inclusive eu já preguei essa mensagem aqui 2 vezes. O capítulo de número 12, o dragão aparece, o dragão, Satanás, querendo dragar o filho da mulher. Quem? A mulher é a igreja e o filho é Cristo. E o dragão, ele é frustrado. Dr. Rodrigo Silva diz que a partir do capítulo de número 14, Satanás começa a pular as páginas quando ele lê o Apocalipse. Por quê? Porque no 12, Satanás é envergonhado, a igreja prevalece e Cristo prevalece. No 13, a besta do mar é vencida, o falso profeta é vencido. No 14, a grande Babilônia começa a ser anunciada. No 18, a grande Babilônia cai. No 19 do Apocalipse, agora quem é vencido são todos aqueles que se aliaram com o dragão. E no capítulo de número 20, antes do milênio, agora Satanás é derrotado. E no 21, João vê a visão da cidade que você vai morar. Amém, irmão? Dá uma olhada para o teu irmão aí e diga assim: tu crê? Capítulo 14, versículo de número 8. Tendo dado essa introdução só para ganhar a sua atenção, olhe para mim. Capítulo 14, verso 8. João diz assim, versículo 1, melhor dizendo, 14, 1. Olhei, e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Você observou, capítulo 13, 2 bestas que foram vencidas. E quando começa o capítulo 14, aí diga assim, 144 mil, fale, 144 mil. Quem são eles, pastor? É a totalidade da igreja. São os salvos do Antigo Testamento, são os salvos do Novo Testamento, de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as gerações. E a visão que João está tendo é que eles estão em pé sobre o monte Sião e Cristo está com eles. Só que a partir do versículo de número 6 até o versículo 6 até o versículo de número 13, vão começar a aparecer vozes, e essas vozes sempre vêm anunciadas com anjos. Presta atenção nisso aqui. A partir do versículo 8, ele diz assim, coloque, irmã Sandra: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também este receberá o vinho da cólera de Deus. Existem duas consequências para quem é selado, tanto pela besta como pelo cordeiro. Escute só, Dr. Simon Kistemaker, grande escatólogo, que inclusive influenciou tanto Hendricks como Hawkman, que são outros grandes estudiosos, vão dizer algo muito interessante, abre aspas. Ele vai dizer que o Apocalipse é o livro do paradoxo. Por quê? Tudo que o cordeiro quer fazer, Satanás também quer fazer. Por que o diabo aparece no capítulo 13 querendo marcar as pessoas? Escute, diga assim, fronte, diga mão direita. Porque ele está indo lá no livro de Deuteronômio ou no livro do Êxodo e pegando o simbolismo do filactério. Todo judeu andava com pequenas caixas de couro aqui nos seus cabelos amarradas e no seu braço direito pendurado com trechos da Torá. E é esse uso que ele está fazendo disso aqui. Só que uma coisa muito interessante, que a besta vai marcar os seus no capítulo 13. Só que lá no capítulo de número 7, qual capítulo? Deus já marcou todos os seus eleitos e todos aqueles que são escolhidos. E olha que coisa interessante, o capítulo de número 7, o capítulo 14, tem 144 mil aqui no capítulo 14. Só que lá no capítulo 7 também tem 144 mil. Por quê? Porque é a mesma história que ele está contando. E ele começa o capítulo 7, que capítulo? Dizendo assim, aos quatro ventos que vão assolar a terra. A cena aqui começa com uma cena cataclísmica, uma cena de destruição, porque o que vai ser jogado aqui nesse texto é o flagelo, a ira e a vingança de Deus sobre a terra. Meu irmão, está vindo aí, viu? Pense que isso aqui é brincadeira, está vindo aí algo grande. Misericórdia, Jesus, nos guarda. E o anjo então aparece no 7 e Deus dá ordem para os ventos. Ele fala para os ventos assim, tu conhece um Deus que dá ordem para os ventos? Glória. Ele fala, ventos, ainda não. Volta lá, irmão, capítulo 7, irmã Sandra, versículo de número, aleluia, capítulo de número 7, versículo de número 3. Os ventos vêm, tem 4 anjos em pé. Depois disso vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, norte, leste, oeste e sul, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Antes de explodir o Covid no planeta Terra, o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo adventista, que inclusive é pós-tribulacionista, disse, pelos estudos que ele tem de escatologia, que a terra estava preparada para receber o anticristo. Como eles acreditam que o anticristo é o homem, dispensacionalistas, pós-milenistas e amilenistas, dispensacionalistas, amilenistas e pré-históricos acreditam que o anticristo é um homem. Somente os pós-milenistas dizem que ele é um sistema. Ele disse que o planeta Terra estava todo preparado para receber o homem da iniquidade. Porém, Deus travou isso aí mandando o Covid. E aqui no capítulo 7, João, 2000 anos atrás, escreveu, versículo de número 3. Coloca, irmã Sandra, para a igreja ler da glória. Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, aonde, irmão? Os servos de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, vento, vai lá, e ele dá uma ordem, vento, segura. Ainda tem gente que precisa ser selada, oh glória. E o capítulo 14, volta comigo, vai dar tempo infelizmente da gente concluir, mas olha só, Deus tem dado visão a João que esses 144 mil, quem? A igreja, está com Cristo no monte. Aí o versículo 8 ele diz, seguiu-se outro anjo, olha o que ele vai dizer, 14:8, irmã Sandra. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Diga assim comigo, João é judeu. E para ti não dormir, irmão, isso é para ti não dormir, tá? João é judeu. Olhe para cá, louvado seja o nome do Senhor. Isso ele tirou da onde, pastor? Se João é judeu, ele vai tirar essa palavra aqui lá do livro de Isaías. Isaías no capítulo 21, ele vai dizer, caiu a grande Babilônia. E tem 3 possíveis significados aqui para Babilônia. Que Babilônia? A Babilônia que em 689 a.C. caiu para os persas. A mesma Babilônia que caiu para os assírios. Agora preste o significado. Qual é o significado de Babilônia? Pode ser a Babilônia literal de Nabucodonosor. Segundo George Led, Babilônia aqui é um código. Lembra que o Apocalipse é código? Babilônia aqui é um código para Roma. Led é pré-histórico. E segundo o Dr. Kistemaker, Babilônia significa, é uma referência para o mal em todas as partes da terra. O que João está falando é assim, caiu o mal.
como se ele estivesse falando: acabou o mal. Presta atenção, ó. No 13 já caiu o anticristo, no 13 já caiu a besta do mar, já caiu a besta da terra. Ou seja, o mal vai começar a afunilar. Escuta, afunilar, porque Jesus precisa voltar. Amém ou não amém? E ele falou assim: olha, o número dela é de homem, é 66. Engraçado que outro dia eu vi um pregador muito famoso no Brasil falando que esse 666, como dispensacionalista, tem uma herança de interpretação bíblica literal. Eles seguem um livro, depois do 1 vem o 2, depois do 2 o 3, até o 22. Só que o amilenista não lê assim, ele lê em seções, porque não pode ser cronológico, porque aqui tem dois tempos. Deixa eu te explicar. Vai lá para o Apocalipse, capítulo de número 1, rápido, irmão, em nome de Jesus. Capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, ó: bem-aventurados, macários no grego, aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque pois o tempo está. Olha para mim, pastor, vocês crentes estão de brincadeira, porque isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos e o Senhor está falando que o tempo está próximo. Passou-se 2 milênios e Jesus não voltou. Como é que está próximo isso aqui? É porque tem duas palavras no Apocalipse para tempo. A primeira é cronos, cronológico, semanal, horário, tempo de relógio, tempo anual, é o tempo da terra. Só que essa palavra aqui no versículo 3 que você está lendo, ela não é cronos, ela é kairos, que significa tempo oportuno. Quando João fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que guardam porque está próximo o tempo, ele está dizendo: o tempo oportuno é hoje. Meu Jesus amado, o tempo oportuno é agora, viu? O tempo oportuno é nessa noite, é nesse momento. É isso que ele está falando aqui. Volta lá para o 14, versículo de número 8. Só que quando acontece aqui, que ele vai falar da Babilônia, e Simon Kistemark que corrobora, o versículo de número 9, por favor. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a estes outro anjo. Qual era o anjo? O terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca, aonde, irmão? Na fronte ou sobre a... Parece meio doido isso que eu vou falar, mas olha para dentro. Como o camarada, eu falando do pregador que eu esqueci, que eu lembrei de novo aqui dele agora. O pregador que é dispensacionalista e já falou: olha, a marca dessa besta é a máscara do Covid. Vocês ouviram isso? Quem ouviu isso aí? Levante a mão. Isso foi colocado num rios nacional. Outro abençoado falou que a marca da besta era a vacina contra o Covid. Outro abençoado falou que a marca da besta, Bill Hudson lançou um livro muito famoso, viu, que andou o mundo todo, que da onde veio a saga dos filmes Deixado para Trás. E lá no pensamento desses homens, The White Pentecost defende isso, o escatologista dispensacionalista, dizendo que essa marca era um chip, porque eles têm dificuldade de ver o livro de forma simbólica. Deixa eu te perguntar, bora fazer aqui a lógica. Deus não selou os seus no 7, sim ou não? Você é selado pelo Espírito? Mas eu não creio, irmão. Vou perguntar de novo. Você é selado pelo Espírito? Amém. E o selo, segundo a Bíblia, está onde? Diga, na testa ou na mão direita. Olha na tua mão aí. Pega o teu celular rapidinho, liga a tua câmera e vê se tem um selo na tua testa. Pergunto, olha aqui para mim, tu consegue ver o teu selo? Se o crente não consegue ver o selo de Deus, como é que vai conseguir ver o selo do diabo? É porque esse selo não é literal, não é algo palpável. Ó, Apocalipse é o livro dos números. 12, completude. 10, milênio, quiliasta, quilia. 12, Israel. 4, reino, povos, tribos e nações. Mundo. 7, Deus. 6, homem. 6, o quê? Homem. 6, o quê? 6 significa imperfeito. Homem, imperfeição. Se 7 é completo, de Deus perfeito, 6 é imperfeição. E João repete o 6 3 vezes. Ele diz 6, 6 e 6. Bem-vindo ao milenismo. Deixa eu te explicar. Ele está dando uma deixa para alegrar a igreja. Ele fala assim, ó:
já caiu a besta no 13, já caiu o falso profeta, já caiu o anticristo, vai cair a Babilônia. Aí quando ele fala, e o número é 666, ele está dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Amém ou não amém? Versículo de número 9, por favor. Seguiu-se esse, versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, meu Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de quem, irmão? Vamos lá. Esse anjo que aparece no 9, ele aparece declarando que aqueles que adoraram a besta e foram marcados por ela, eles vão beber da ira, da cólera de Deus. Que é isso, pastor? A palavra cólera é a palavra grega thumos, é uma ira mais passional. E a palavra ira é a palavra orge em grego, que significa uma ira que parte de uma decisão já tomada. Segundo o Dr. Hendricks, a ira de Deus é necessária porque ela vai purificar o mundo do pecado para que o reino de Deus seja estabelecido. E o capítulo 14, verso 10 vai dizer: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre. O versículo de número 10 está fazendo uma referência ao Guiena, lugar de punição final. Ou seja, Hendricks e os católicos estão dizendo o seguinte: o diabo, a besta e o falso profeta. Coloca, irmã Sandra, Apocalipse 20:10. Olha quem está lá nesse lugar. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro da onde? Do lago de fogo e enxofre. Aqui no versículo 10 está dizendo que esse lugar tem fogo e enxofre, e a ira de Deus será derramada. Agora preste atenção: diante dos santos e dos cordeiros. A literatura apocalíptica judaica, no livro de Enoque, diz que os maus serão castigados na presença dos santos. Como ficariam os adoradores da besta na frente do cordeiro vitorioso? Jesus disse assim, que ele negaria diante de Deus e dos anjos aqueles que o negassem. Sim ou não? O versículo de número 11, coloca, irmã Sandra, está falando, esse lugar, o Guiena, lugar de punição final. Esse é o inferno, que ninguém está lá ainda, nem o diabo e nem os seus anjos, só vão depois do juízo. Como acontece? Jesus vem de forma visível e gloriosa, o céu abre e rasga, os mortos, vivos, ímpios e crentes ressuscitam para ver Jesus voltar. Nesse momento nós crentes, 1 Coríntios capítulo 15, somos transformados. Depois que Cristo volta, começa o grande juízo final, que é o trono branco. Nesse dia, esse juízo não será investigativo, ele será declaratório. Cristo não vai precisar investigar tudo que fizemos de errado, pecamos por atitudes, ações e pensamentos. Pergunte por quê? Porque tudo, segundo o livro, já está escrito no livro das obras. Todo pecado que você comete, toda falha que você comete. E a Bíblia diz que nesse dia, pergunte que dia? O dia do juízo, esses livros serão abertos. Primeiro, serão abertos o livro da vida. E esse livro da vida está o nome de todos os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações. E o teu nome e o meu, em nome de Jesus, está escrito lá. Porém, será aberto um outro livro. Qual livro? O livro das obras. Só que nesse juízo, o juiz, ele tem olhos como chama de fogo. Capítulo 1, lembro eu que João falou: os cabelos dele são como a alva lã, eternidade, e os olhos dele como chama de fogo. Então esse juiz, ele não vai abrir os livros para ver, porque ele é onisciente. Então esse juízo não é para investigar, esse juízo é para declarar. Declarar o que, pastor? Quem vai para as bodas do Cordeiro, para Nova Jerusalém, e aqueles que irão viver a eternidade com Satanás. Só que escute, dá uma glória, irmão, para ajudar o pregador. O versículo 11 está aqui, leia comigo no 1, 2, 3. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se, escuta, trono, sentado, significa que não tem mais nada para fazer. Por quê, pastor? Porque já foi feito no Calvário. Agora ele está em estado de glorificação, de cuja presença fugiram o céu e a terra. Irmão,
Apocalipse capítulo 20, versículos, deixa aí, irmã Sandra. Apocalipse 20, do 1 ao 6, é a cena desse juízo. É tão grande que a terra e o mar tentam se esconder, e a voz do Eterno é tão poderosa que ele diz: mar, me dá os teus mortos, terra, me dá os teus mortos. Ou seja, irão comparecer. Isso é tão sério que quem está morto vai ter que ressuscitar para ouvir a sentença. Só que aqui João está dizendo que esse juízo ele é eterno. Ele é o que, irmão? Escuta, o que João quer dizer no capítulo 14 não é que a igreja não vai passar a tribulação. E o que é então que ele quer dizer? É que Deus quer te livrar da ira que está vindo aí. A tribulação tu vai passar, mas a ira é só para quem está marcado com o selo da besta. E nós não estamos marcados com o selo da besta. Só está marcado com o selo da besta quem é besta. Nós estamos marcados com o selo do Cordeiro. Segura. Por que, pastor? Olhe para mim, irmão. Por que, pastor? Porque o capítulo 14 vai dizer que a Babilônia embebedou ricos, reis, poderosos, senhores, ricos, pobres, classe média, classe alta, normal. Ela embebedou todos os homens. Como? Filosofia, política, cultura, religião. Todos foram embebedados. Mas Deus pegou 144 mil. Escuta, 144 mil não significa que era um número literal. Os testemunhos de Jeová dizem que os 144 mil são eles. Tá bom, cheiroso. 144 mil, segundo Apocalipse 7, significa todos os crentes salvos do antigo e todos os crentes salvos do novo. Ou seja, 144 mil é todo crente remanescente que permanece fiel e que persevera até o fim. Aí João está vendo a visão. Ele está falando assim: olha, a grande Babilônia caiu. Só que escuta, quem escuta isso e está se embebedando com a Babilônia é terrível. Pergunte por quê? Porque ele está indo para a sala do juízo. Quer que eu diga mais? No dia do juízo não vai poder chegar diante do juiz e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não fiz o que deveria. Senhor, eu não honrei com o teu nome. Senhor, eu brinquei com a fé. Senhor, eu brinquei de ser crente. No dia do juízo não vai ter voz, não vai ter defesa, não vai ter advogado. O momento de tu te livrar lá, escuta, a forma que tu vives hoje declarará e definirá como será a tua eternidade. O problema é que a gente pensa assim: ah, pastor, é só uma ira, é só um selo, é só um toque de uma trombeta. Só que escuta, irmão, Jesus é tão maravilhoso. Ele disse em João 14, Atos capítulo 1 primeiro, o anjo, os discípulos estão com os olhos fitados. Um anjo aparece e fala: varões galileus, por que vocês estão olhando atentos ao céu? Da mesma forma que vocês estão vendo esse homem ir, vocês vão ver, não tem arrebatamento secreto, vão ver ele voltar. Da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, vocês vão contemplar ele voltar. Ele vai descer aqui nesse monte. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12 ao capítulo 14, o profeta diz que Jerusalém está sitiada. De repente o céu ele é rasgado. Um homem como o filho do homem coloca o pé no monte das oliveiras que é rachado no meio. E o profeta diz: todos aqueles que os transpassaram conhecerão quem ele é. Só que escute, se você pensa que o maior acontecimento de todos os tempos, o que, pastor? O arrebatamento vai ficar de fora? Tu acharia mesmo que Deus deixaria de fora o maior acontecimento? Todo olho verá, todo olho verá, todo olho verá. Só que escute uma coisa: o que está vindo agora não é o Ebed Yavé. De Isaías 53, o servo sofredor. O que está vindo agora trazer ira, justiça, espada, é aquele que Daniel viu no capítulo 7, verso 12 ao 15, que ele disse: e vi o filho do homem, e sobre a mão dele tem todo o poder, todo o domínio, toda a honra. Olha o que ele disse: o reino dele é eterno. Agora é quando o céu rasgar a glória, pelo amor de Deus. Está vindo uma
legião de anjos, ele montado num cavalo branco, e o cavalo branco não é aquele da Olimpíada que vem camuflado, esse não, esse vem com olhos como chama de fogo, pé como latão reluzente, uma espada sai da sua boca de 2 gumes. Olha para o teu irmão, olha meu irmão, para ele, dia dos pais, mensagem do dia dos pais, especial essa. Olha para ele e fala assim: querido, se tu acha que a tribulação está forte, tu não sabe o que é a ira do Cordeiro. Olha para mim, pastor Narciso, o que acontece? Na visão dispensacionalista, que tem 2 voltas. Vamos lá, vamos. Jesus voltou, levou a igreja, ficou judeu e ímpio, dispensacionalismo, ficou judeu e ímpio aqui embaixo. Passou-se 7 anos, quanto tempo? O anticristo está aqui embaixo, virando Satanás. Segundo William Hendricks, o anticristo é a encarnação do próprio Lúcifer. Terá poderes miraculosos, fará sinais, prodígios que enganarão muitas pessoas. De repente, acaba 7 anos, lá vem ele de novo. Por quê? Porque a primeira vinda secreta é para os santos, e a segunda vinda visível em glória é com os santos. Quer dizer que a igreja já está bem aqui, de boa. Aí Jesus fala: não, bora voltar lá, que eu tenho que vencer o diabo. O diabo já foi vencido no Calvário, meu irmão. O diabo já foi vencido na cruz. Satanás não tem poder. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. Porém, sobrevindo mais valente do que ele, tira toda a armadura. Jesus expulsou um demônio. As pessoas ficaram admiradas, Rafael, dizendo: ele fala com poder e autoridade. Ele olhou e disse assim: ei, não fica admirado, é só o dedinho de Deus que já está entre vós. Mas o que vem, escuta, olha para mim, meu irmão, isso é tão forte. O planeta Terra vai ser totalmente reestruturado, vai mexer, vai abalar. O tsunami acabou com a costa do Japão em 2011. Imagine quando, meu Deus, a glória de Deus descer nesse lugar para fazer justiça. Escuta só uma coisa, é tão forte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 30 anos depois de Cristo, os crentes preocupados, chegou no ouvido de Paulo dizendo: Paulo, não entenderam nada de escatologia, escreve uma carta e ensina para eles. Por quê? Porque eles estão pensando que Jesus foi embora e os crentes que morreram no arrebatamento não serão salvos. 1 Tessalonicenses, Paulo pega a pena, dá glória, senão eu não falo. Paulo pega a pena e começa a escrever. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não se preocupem, porque nós que estamos vivos, de forma alguma precederemos aqueles que morreram. Porque não abrir e piscar de olhos, aleluia, no toque da trombeta, quem está morto ressuscita, e quem está vivo, escuta, existem mitologias. Pastor Narciso, você vai pesquisar na mitologia africana, pagã, asiática, mitologias hindus, que alguns homens supostamente ressuscitaram. Supostamente o quê? Só que escuta, João no capítulo 1, só cito da glória, abriu a boca e disse assim: ó, ele é o primogênito dos mortos. Como assim, pastor? Fala para mim, fala. Mas pastor Narciso, antes de Jesus ressuscitar, Lázaro ressuscitou. Não. Pastor Narciso, antes de Jesus ressuscitar, o filho da viúva de Naim também ressuscitou. Não. Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado. Levante a mão que eu recebo a autoridade. Levante, irmão, levante. Não é coisa de pregador isso aqui pentecostal, não é jargão, não é de Bíblia. Eu estou pregando Bíblia, estou te dando Bíblia aqui, estou expondo Bíblia para você. Assim diz o Senhor: se Ele é o primeiro, é porque tem 2, é porque tem 3, é porque tem 4, é porque tem 5, é porque tem 6, é porque tem 7. Olha pro teu irmão e diz aí, ó, tu é o 2
2 ou tu é o 3? Tu é o 4 ou tu é o 10? Se ele é o primeiro, a gente pode até ouvir alguém que foi ressuscitado. Escuta, irmão, olha que coisa gloriosa. Eu fico mordido com os autores de Hollywood. Harry Potter e a Pedra Filosofal, Senhor dos Anéis, as Duas Torres, Hobbit, uma jornada inesperada. Por que não pega o Apocalipse e faz um filme do céu rasgando no meio? E um ser glorioso, aleluia, que vai vir buscar um povo que está esperando ele aqui na terra. Escuta, eu fico doido às vezes lendo, e eu fico pensando assim, meu Deus, só estudar glória. Se um anjo no 37 de Isaías, quantos anjos? Lá vai um anjo lá no arraial dos assírios. Quando de manhã, o rei todo empolgado, hoje a gente destrói os hebreus. Chegou no arraial, 185 mil bocas cheias de formiga, tudo morto. Da glória, pelo amor de Deus, irmão. Um anjo só desceu lá. Aí eu pergunto, como é que um anjo, quem vem na nossa atmosfera e não mata a gente? E escuta, quem está vendo, olha que Paulo falou assim, ó, ele está acima de todo principado e potestade. Irmão, isso é tão forte que a terra vai querer segurar o osso do cara aqui. E ela vai falar, não dá, o homem está chamando. Meu Deus. E quando ele chama tem que ouvir. É a morte dizendo, esse não posso segurar, eu posso segurar tudo, mas quando ele chama tem que soltar. É voz do eterno, é voz de vida. Vai rasgar esse céu e vai abalar o planeta Terra. Sabe por quê? Pergunte por quê. Cristo vai fazer isso dizendo assim para a igreja, igreja, passe a tribulação, mas vocês não vão passar ira, porque vocês estão marcados. Pastor, e o que é a ira? Sabe o que é a ira? Está preparado? Amém? 200 milhões de demônios que serão soltos no capítulo 20. O que é a ira? Abaddon, que é chamado de rei do abismo. O que é a ira? Gafanhotos que irão atormentar os homens por 5 meses. O que é a ira? O reino das trevas liberado para trabalhar. E tu brincando. Por isso que ele falou, bem-aventurado aqueles que ouvem e leem as profecias desse livro. Sabe por que ele escreveu isso? Pergunte por quê. A carta é cíclica. 7 não significa 7 igrejas literais. 7 significa toda a totalidade da igreja. João está falando assim, igreja de Éfeso, aproveita o livro, porque o líder da sinagoga pode ler uma vez a carta e vocês nunca mais ouvirem. E tu tem a Bíblia na tua mão. Versículo de número 14, capítulo 14, versículo 11. Estou terminando. Tem alguém aí? Diga amém. Escute. A fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos. Irmão, toda a ira, desde o Antigo Testamento, Deus olhando para a terra e dizendo, eu vou matar. Eles pecam. Só que ele olha e vê o quê? 1 João 1,7, parte B. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Se não fosse o sangue de Cristo aqui na terra, a gente já tinha virado churrasco. Paulo diz em Romanos 3, 21 a 28, que o sangue de Cristo é aquele calmante que acalma a ira, que aplaca a ira de Deus. Tanto que ele usa a palavra propiciatório. E o que é que se passava na tampa da arca do propiciatório? Era o sangue do animal, para que Deus recebesse o favor do animal e não matasse o ser humano. E Deus está dizendo através de João, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta, de quem? E da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu. Aí no 12 ele vem com uma palavra de esperança. Levante a sua mão. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu tens guardado a tua fé? Irmão, não brinca com Deus, que Deus ele vai te pegar.
O evangelho é sério, viver Deus é sério, aleluia. Versículo 13, olha isso. Quem encontrou, diga eu. Então ouvi uma outra voz, a quarta, uma voz do céu que dizia: escreve, Macários, felizes, extremamente felizes, traduzido como bem-aventurados. Quem? Os mortos, que agora dormem aonde? Já acabou a carreira aqui. Paulo falou assim: combati o bom. Quem está na peleja é eu e tu. Escapa-te pela tua. O missionário está morrendo degolado lá no Afeganistão, lá na China, janela 10:40. Vamos levantar. São bem-aventurados, cumpriram a missão deles, meu irmão. Se morreram no Senhor ainda, meu irmão, já estão, só o Senhor é Deus, eita, já estão no paraíso glorificando. Dependendo da tua visão de som da alma, de imortalidade da alma. Quem está pelejando aqui é quem? Versículo de número 14. Aleluia. Olhei, olha isso. E uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante. Ele vai lá em Daniel 7, ao Filho do Homem, o Barbacha, o Cristo glorificado, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Foice não soa bem. Ele não está vindo para trazer evangelho, ele está vindo para trazer espada. Ele está vindo para trazer foice. Ele está vindo para fazer justiça. Ele está vindo para honrar os mortos. Ele está vindo para glorificar o nome do Pai. Aleluia. Versículo de número 15. Outro anjo saiu do santuário gritando. Imagine a cena, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice. Acho que foi até daqui que o cara do Dragon Ball tirou a nuvem do Goku, rapaz. É porque tudo é da Bíblia que esses caras pegam, irmão. É sério, estou falando sério. Ele está sentado na nuvem. Dá glória aí, irmão, em nome de Jesus. Toma, olha o que ele fala, versículo de número. Toma a tua foice, 15. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Não, pastor, vou curtir só esse ano. Vai, como é? Irmão, quem já molou teçado aí? Levante a mão, quem já molou teçado? Quem já molou? Eu fico observando o barulho do teçado batendo no teçado do esmeril. Plim, plim, plim. Escuta, e o cordeiro agoniado porque ele tem que vir buscar a igreja. Tu acha que Cristo fica alegre? Meu irmão, olha o que eu vou te falar aqui. Sabe por que ele manda as trombetas? Porque os ímpios assolam a igreja. E quando os ímpios assolam a igreja tem dono. Aí Cristo fala assim: olha, vocês mexem com ele e eu mexo com a natureza para afrontar vocês. Então Cristo está olhando para cá e ele está agoniado para vir buscar o povo dele, porque ele sabe que o povo dele está sofrendo. Meu irmão, ele para sair da 16 conto, está estreito. A gente tem que ir para Nova Jerusalém, que lá não tem luz, não tem internet, não tem nada. Lá é um novo plano. Estou falando sério, olha para mim. E ele, olha aqui, ele está aqui no céu, eu estou ilustrando. E a foice ele amolando. Ele pergunta para o pai: já, pai? E os anjos agoniados, batalhão, querubim, serafim, arcanjo, Miguel. Não é esse da vigília, é da Bíblia mesmo, um top. Miguel, e a foice, plim, 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 plim. Aí os anjos: Senhor, é só tu dar ordem. Plim, plim, plim. Não é o plim, plim da Globo, não, é da foice, irmão. Plim, plim, plim. Aí eu fico imaginando a misericórdia de um Deus tão grande, dizendo para ele assim: ainda não, ainda tem alguns. Tem momento que está tão difícil que a gente dobra o joelho na presença de Deus e fala: Senhor, vem logo buscar a tua igreja. Mas essa oração, de uma certa forma, ela soa como egoísmo, porque tem muitos irmãos nossos ainda que estão na mão do diabo. Ele falou para o anjo no capítulo 7: ainda não, vento, até selarmos. Dr. John MacArthur disse que quando o último eleito da terra dizer: eu te confesso, esse céu rasga.
perguntando: Senhor, ainda resta um tempo? Ele falou: já está pronto, já está maduro. Ele olhou para a samaritana, para o discípulo, e disse: vão e olhem os campos, já estão brancos. O tempo é hoje, o tempo é agora. E você procrastinando a tua vida. Aleluia. Versículo de número 17, para concluir até o 20. Então saiu do santuário um anjo com a foice afiada. Saiu outro anjo, aquele que tem autoridade. Escuta, irmão, olha isso, versículo de número 17 e 18. Saiu ainda do altar outro anjo. Outro quê? Que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos de videira, cachos de uva. Quem são esses? Os ímpios. Ajunta os ímpios, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Gente que está vivendo a vida toda pecando e pensa que não vai pagar por isso. Meu irmão, se tu não pagar aqui, tu vai pagar no juízo. Não tem para onde tu correr. É melhor tu te consertar agora e aparecer no juízo para ouvir 20 benditos do meu pai, ou pensar que tu vai passar de uma boa e vai reencarnar como espírito. Ensina que é mentira. Continua, versículo de número 19. Então o anjo passou sua foice na terra. Passou aonde? Vindimou a videira da terra, lançou-se no grande lagar a cólera, a ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, onde o sangue correu do lagar 1,5 metros até o freio da boca dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, 300 quilômetros, todo o território da Palestina. Meu Jesus está vindo aí. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Aleluia. A foice está afiada. Os selados digam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os selados digam: ora vem Senhor Jesus. Os selados digam: o momento é hoje. Por isso Paulo disse: consolai-vos com essas palavras. Hoje o povo quer se consolar com doutrina da prosperidade. Hoje eu venho na Bahia, para cá atravessando aquela imensidão de água. Estava calmo hoje. E vim conversando com Deus. A nossa vida ela é um sopro, irmão. A gente está vivo hoje, amanhã a gente não sabe se vai amanhecer vivo. Jesus está falando nessa noite: eu separei vocês e não permiti que vocês fossem mais um que entrasse nas estatísticas e tomasse o cálice da Babilônia. Eu separei vocês para não viver como o mundo e viver em santidade. Eu separei vocês para perseverar na minha doutrina, na minha presença. Eu separei vocês para serem exemplo e meus imitadores, e levarem o meu nome, e converterem pessoas, e salvarem vidas. Eu separei vocês para uma grande obra. É que eu te digo uma coisa: que privilégio você tem. Você é um bem-aventurado de estar ouvindo a palavra que muda, que transforma, que liberta. (586 a.C.) Olha aqui, eu terminei. Estou ilustrando. Manhã de sábado, dia santo. Os judeus e os hebreus pensariam que seria mais um dia qualquer. De repente, uma batida forte na porta. Pá, pá, pá. Os caldeus invadiram Jerusalém depois de 2 anos de cerco. É o dia que chega o dia mau. Ninguém esperava aquele dia que as mulheres seriam forçadas, estrupadas, seus filhos arrancados do seu ventre, colocado aves dentro da sua barriga, os homens decapitados, os olhos vazados. Porque a gente pensa: não vai acontecer comigo. Curve sua cabeça. Querido Deus, segura nas nossas mãos nessa noite.
o teu espírito não convencer eles, ninguém pode convencer. Segura. Se teu espírito não convencer eles, Senhor, ninguém pode convencer. Essa noite nós estamos aqui, é dia dos pais, e nós só estamos aqui porque temos um pai, e o pai é o Senhor. Nós não somos órfãos, como diz a tua palavra. Não interessa se nós temos lares desajustados, se nós trazemos sequelas, se nós trazemos, Senhor amado, marcas do passado. O que interessa é que nós temos um pai e ele vive. Eu estou esperando o teu retorno. A tua igreja está esperando o teu retorno, Senhor. Escuta, olhe para mim, com os olhos abertos, com os olhos abertos. Antes de João descrever tudo que eu preguei, antes dele falar tudo que eu falei, dos versículos do 2 até o final, até o 20, o versículo 1 ele começa mostrando a igreja, o lugar da igreja. Coloca. Antes de mostrar o que vai acontecer com o diabo e com os ímpios, ele mostra onde a igreja está. E olha onde a igreja vai estar: aquela que perseverou, aquela que foi fiel, aquela que falou: Senhor, eu vou ficar até o final. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, Jerusalém, e com ele a igreja. Isso não é para nós. Aleluia. O inferno, um lugar de fogo, de enxofre, não é para você, é para o diabo e os seus anjos. Levante a mão direita. 22 do Apocalipse, com a mão direita levantada, versículo 10. Disse-me ainda: não selles as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, te afunda no pecado, te entrega para o pecado, te lameia mais ainda. Continua o imundo sendo imundo, faz a tua parte, porque o inferno está te esperando. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a se santificar. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho, aleluia, retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o que começa e o que termina, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se assista direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Segura. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Ficarão de fora todos os mentirosos. Pare de querer vir à igreja, receber palavra para levantar o teu ego, quando o que tu precisa é mudar. Pregador tal, fulano de tal, profeta tal, para que te dar uma palavra forte para te continuar nessa vida impura, errada? Ficarão de fora. A sua vida toda na igreja, ouviu sermões e sermões e sermões, ouviu mensagens e mensagens e mensagens, participou de festas e festas e festas. Deus está vindo aí. Eu poderia te falar um monte de estatísticas aqui para te meter medo, de
doenças que os cientistas dizem que vão assolar a terra, de problemas climáticos que dizem que vão assolar a terra. Poderia te falar um monte de coisas aqui, mas não faria efeito nenhum, porque aquele camarada que estava lá no Hades em Lucas 16 pediu: deixa eu voltar lá, eu tenho parentes lá que estão vivos, e se eu falar para eles como é o inferno, eles vão mudar. E Jesus falou: não pode, não tem jeito, não dá. Eles têm a Bíblia, eles têm Moisés, eles têm os profetas. A gente só precisa ouvir. Jesus. Aleluia. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus nessa noite. Se você não está com Cristo, escuta, você não tem pai, você é órfão. O teu pai é Satanás, porque ele é o pai da mentira. Mas o Senhor está falando: deixa eu ser teu pai nessa noite. Estou esperando você levantar do seu lugar. Essa igreja quer orar por ti. Essa igreja quer orar por ti. Eu não conheço a necessidade do teu coração. Por mais que você pense que essa palavra é uma palavra dura, difícil de ser digerida, eu só posso te afirmar que ela é uma palavra de amor, de um Deus que te ama tanto.